Olá, estudantes da Escola Miriam Marroquim, Tropa de Elite 2, professor Wagner na área, ministrando disciplina de Biologia. Hoje é sexta-feira, 9 de abril de 2021, e vamos para a nossa aula 6, de Biologia, abordando o conteúdo de características gerais dos seres vivos. A gente encerrou semana passada com o conteúdo de níveis de organização dos seres vivos e vamos prosseguir com esse novo conteúdo. E aí a biologia, de forma bem geral, como eu já havia dito para você, ela vai estudar a vida, ela vai estudar os seres vivos e suas interações com o meio e com outros seres vivos. Só que aí, para definir um ser vivo, a biologia ela vai usar um conjunto de atributos, o que se chama de características gerais dos seres vivos. Então é um conteúdo muito importante e fundamental para abordar, para entender os próximos conteúdos, tá certo? E aí vamos, ao longo dessas aulas, falar um pouquinho sobre quais são essas características. E na aula de hoje vamos responder a questão 1 lá do módulo de vocês, tá certo? Então, nessa primeira questão temos o enunciado: os seres heterotróficos dependem dos seres autotróficos. Por quê? Tá certo? Então, essa questão está abordando uma das características dos seres vivos, que é a nutrição, que seria a forma de alimentação desses seres, ok? E aí, com relação à nutrição, os organismos vão se dividir em seres autótrofos ou autotróficos e seres heterotróficos, ou heterótrofos, tá certo? E aí, professor, qual a diferença entre esses dois grupos, Então, é isso que a gente vai ver agora. Os organismos autotróficos são os seres que produzem o seu próprio alimento, E assim, como assim eles produzem o seu próprio alimento? Eu trouxe o exemplo dos seres fotossintetizantes, que são capazes de realizar fotossíntese. Então, eles vão captar a energia da luz, a energia luminosa, e algumas substâncias inorgânicas, como o gás carbônico, a água e alguns sais minerais. Então ele vai juntar todo esse material, de certa forma, e ter como produto, o gás oxigênio, O2 e a glicose. Ah, professor, mas por que esses seres fazem isso? Para obter a glicose, que é usada como fonte de energia. Então todo ser vivo ele vai precisar de energia para se manter funcionando, tá certo? E aí a glicose é a fonte de energia desses seres, tá ok? Claro que ele também vai usar o oxigênio para poder produzir essa energia, ela vai fazer parte da síntese dessa energia, da produção dessa energia, Então as plantas, no caso, usam uma parte desse oxigênio e outra parte é liberada para o meio, para que outros seres absorvam o oxigênio e também consigam produzir energia, tá certo? E como exemplo de seres autotróficos ou autótrofos, temos as plantas, temos as algas, que pertencem ao reino protista, e as cianobactérias, que pertencem ao reino Monera, junto com as bactérias. Então esse é um grupo específico de bactérias que conseguem fazer fotossíntese, tá ok? Bom, vamos lá. Outro grupo são os organismos heterotróficos. Então esses não conseguem produzir o seu próprio alimento. Eles vão obter alimento a partir do ambiente, a partir dos seres autotróficos, tá certo? Então eles vão usar os seres autotróficos para conseguir principalmente a glicose, e essa glicose ser usada para a produção de energia, Quem são os seres heterotróficos? Animais, fungos, alguns protistas, como os protozoários, tá certo? São algumas bactérias também. Então esses são os seres heterotróficos, tá certo? Bom, e aí vamos lá para a questão, A questão 1, como eu havia dito para vocês, e para os seus itens. No primeiro ele faz o seguinte: letra A. Estes foram certamente os primeiros organismos a surgirem sobre o planeta. Ele está se referindo aos autotróficos, tá certo? Não, porque não dá para ter certeza que eles foram os primeiros seres, tá certo? Provavelmente, mas com certeza não se tem sobre isso. Letra B. Apenas estes sintetizam matéria orgânica às custas da energia luminosa, Então, os seres
autotróficos são os únicos capazes de fazer isso, né? De pegar matéria orgânica, né? Pegar as substâncias e sintetizar a partir da energia luminosa, como eu havia mostrado para vocês, tá certo? E os outros itens, professor? Temos aqui a letra C. Estes não precisam de enzimas para sintetizar a matéria orgânica. Precisa sim. Então, a gente vai ver depois metabolismo energético e eles vão precisar de algumas enzimas que vai fazer o processo de produção, né, dessa energia. Tá certo? Então, aqui estaria falso. Somente estes mantêm baixa concentração de CO2 no ar. Não especificamente, então não é apenas os seres autotróficos que conseguem manter essa baixa concentração de oxigênio. Apenas este não precisa de oxigênio, é também falso. Então, existem outros seres, na verdade os seres autotróficos precisam sim de oxigênio, porque eles precisam produzir energia, mas existem seres que não precisam de oxigênio, como bactérias chamadas de anaeróbicas, tá ok? Então, este também seria um item falso e temos aqui a letra B como a resposta correta, tá ok? Então, finalizamos por aqui mais uma aula, tá certo? Aguardo vocês na nossa próxima aula, um abraço e um bom final de semana.